Oi, vovó! Oi, pessoal! Bia, posso te fazer uma pergunta? Fala, vó, pode perguntar. Se você sabe que alguém não gosta de você ou que não quer mais ser seu amigo, talvez na escola ou no prédio, ou até mesmo na rua onde você mora, você seria amigo dessa pessoa? Ai, vó, isso é muito difícil, né? Mas eu pediria a Deus que me ajudasse a amar essa pessoa. Isso! Hoje, tia Ariane vai falar de uma pessoa que amou seu inimigo. Que legal, vó! Essa pessoa deve seguir os conselhos de Deus, né? Sim! E pros Beta Baby, quem vai falar? Os Beta Baby é a tia Julie. Ela vai falar naquela história que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Jesus lavou os pés dos discípulos? Jesus é maravilhoso, né, vó? Que exemplo de amor ao próximo e de humildade. Verdade, Bia. Nosso Deus é maravilhoso, né? Muito lindo. Temos também a tia Júlia com a sua filhinha Ana Luísa, louvando ao Senhor, tão fofinha. Ai, vó, é muito legal ver as crianças no culto. Assim, eu mato um pouco da saudade. E olha, ainda tem mais. Tem o príncipe André orando e a princesinha Gabi louvando, Bia. Ai, que legal, vó. Vai ser muito bom. Vamos assistir o culto, Bia? Vamos, vó. Tia Ariane, conta a história pra gente. Olá, crianças, como vocês estão? Eu sou a tia Ariane, estou aqui para contar mais uma história da Palavra de Deus para vocês. No culto passado, quem participou do culto passado, quem pôde assistir? No culto passado, nós ouvimos o nosso amigão, o Pong, nos ensinar sobre o valor da amizade. Ele contou uma história linda sobre a amizade de Davi com Jonatas. O Jonatas, ele era filho do rei Saul. Vocês lembram também que ele falou que o rei Saul começou a ter inveja de Davi? Por que ele teve inveja de Davi? O rei Saul começou a ter inveja de Davi porque Davi começou a ser elogiado pelas pessoas. As pessoas começaram a falar coisas boas de Davi, a fazer músicas até para Davi. E o rei Saul começou a guardar aquelas coisas no coração e aí ele começou a ter inveja dele. E a inveja, vocês sabem que é pecado. A inveja não é uma coisa boa. O rei Saul, ele começou a ter muita inveja. E aquela inveja foi crescendo no coração dele, aquilo foi crescendo muito no coração dele. E ele começou a ter desejo de vingança, desejo até de matar o Davi. Davi teve que fugir. Imagina que depois de tudo que ele passou, vocês lembram que Davi já estava morando no palácio com o rei Saul? Então, Davi teve que deixar tudo aquilo ali, ele teve que fugir por causa do rei Saul. O rei Saul começou a perseguir Davi. E Davi teve que ir embora, abandonar tudo. Mas Davi, ele não fez como o rei Saul. O rei Saul, ele não buscou a ajuda de Deus. Ele deixou aquele pecado, e vocês sabem que o pecado separa a gente de Deus. Ele deixou aquele pecado crescer. E ele não foi a Deus pedir socorro. Davi não. Davi, quando estava fugindo do rei Saul, o que ele fez? Ele foi pedir socorro a Deus. Na Bíblia, na Palavra de Deus, tem vários salmos, né? O Salmo 54, o Salmo 57, que depois vocês podem ler, o Salmo 142, que são salmos que Davi
fala desse período, desse momento difícil que ele passou e de como Deus deu vitória para ele. O Salmo 54, ele diz assim, olha o que Davi falou, pediu o Senhor. Salmo 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Então o coração de Davi era um coração que estava buscando ao Senhor. Ele buscou a ajuda do Senhor. Ele disse que o Senhor é que sustentava a vida dele, e ele esperou o socorro de Deus. Ele não fez vingança com as suas mãos. Davi, ele era um jovem que buscava o Senhor. Ele queria agradar a Deus. Essa história de hoje, que nós vamos aprender, ela está no livro de 1 Samuel, no capítulo 18, capítulo 24 e 26. Davi, no capítulo 24 e 26, vai contar que Davi teve chance de se vingar do rei Saul. Ele teve chance, mas ele não fez isso. No capítulo 24, conta que quando Davi estava fugindo lá com aquelas pessoas que seguiram a ele, algumas pessoas foram junto com ele, Davi se escondeu numa caverna. Quando ele estava lá dentro daquela caverna escondido, o rei Saul, que estava indo atrás dele, entrou na caverna junto com os soldados. E o rei Saul, ele sentiu assim uma dor de barriga e ele teve que entrar na caverna para poder fazer as necessidades dele. Quando ele estava lá na caverna, Davi estava muito próximo dele e Davi podia acabar com a vida dele naquele momento, mas ele não fez. E aí o que ele fez? Ele cortou um pedaço do manto do rei Saul. E o rei Saul foi embora com os seus soldados e Davi ficou com aquele pedaço do manto dele. E aí, o rei Saul, quando viu que estava faltando um pedaço, ele viu que Davi podia ter matado ele ali. Ele poderia ter acabado com a vida dele ali. Mas Davi não fez isso. Lembre-se que Davi, como nós lemos aqui no Salmo, Davi falou que Deus é que era a justiça dele. Deus é que ia fazer a justiça. No capítulo 26 também vai contar uma outra parte dessa história. E aí diz que Davi fugiu para um deserto. E lá nesse deserto, o rei Saul foi atrás dele com 3.000 homens. Quando eles estavam nesse deserto, bateu um sono muito profundo nos soldados e no rei Saul. E aí eles dormiram. Davi chegou muito perto do rei Saul, aonde ele estava dormindo, e chegou muito perto dele. E o rei Saul tinha dormiu e colocou a sua espada enfincada na terra, perto da sua cabeça, e ao lado uma botija de água. Davi chegou ali tão perto que ele poderia pegar aquela espada e acabar com a vida do rei Saul. Mas mais uma vez ele poupou a vida do rei Saul, ele não fez. E Davi, ele estava com o general. O general falou: em 1 minuto eu acabo com a vida dele. E Davi falou: não faça isso, porque a minha vingança, ela vem do Senhor. A minha justiça, né? Não a minha vingança, a minha justiça, ela vem do Senhor. O Senhor é a minha justiça. Ele confiava em Deus e ele entregou toda aquela situação difícil nas mãos de Deus. Davi, ele não pagou o mal com o mal. Ele não fez justiça com as suas mãos.
ele entregou essa situação para Deus. Ele confiava em Deus e ele acreditava que Deus era a justiça dele. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Em Mateus 5:44, que eu quero ler com vocês, Jesus, olha o que Jesus nos ensina. Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. O que a gente aprende com a história de Davi e do rei Saul? Davi, ele não tinha Saul como inimigo, mas o próprio Saul, né, acabou sendo inimigo dele. Ele orou por Saul, ele entregou a vida de Saul nas mãos de Deus, né? Então ele orou e ele amou, podemos dizer que ele amou o inimigo, que era Saul, porque ele não se vingou, ele esperou em Deus. Assim nós temos que fazer na nossa vida. Esse é o ensinamento, é o nosso exemplo. Então, se você que sabe que alguém não gosta de você por alguma situação, um amigo, na sua escola ou na própria família, talvez na sua rua ou no prédio, qualquer situação que você passar, se você achar que a pessoa não quer ser sua amiga, de alguma forma você achar que você não fez nada, mas aquela pessoa, aquele coleguinha, aquele amigo, aquele primo, ele não quer ter amizade com você, não fique triste, entrega para o Senhor, ora por esse amiguinho, ora pelo seu primo, ou seja, o professor da escola, qualquer situação. A primeira coisa que nós temos que fazer é orar, entregar o nome, essas vidas, essas pessoas para o Senhor. Pedir a Deus que nos ajude a amar. Pedir a Deus que nos ajude a orar por essa pessoa. Às vezes é difícil. Amar aquelas pessoas que nos amam é bem mais fácil, né? Agora, amar uma pessoa que não me ama, né? Uma pessoa que às vezes me faz alguma coisa ruim contra mim, ou até mesmo um amigo que coloca um apelido, né? Que agora a gente chama de bullying. A gente amar essa pessoa é difícil, não é fácil, mas não é impossível. Por que não é impossível, crianças? Porque está na palavra de Deus, que Jesus nos ensinando, nos dando isso como um mandamento. Amar uns aos outros é um mandamento de Jesus. E quando Jesus diz que nós temos que amar os inimigos, é porque é possível. Não é possível na nossa força. Na nossa não é possível. Davi não ia conseguir vencer Saul na força dele. Ele conseguiu na força do Senhor. E nós também, crianças, vamos conseguir vencer todo momento difícil que passarmos, nós vamos vencer. Sempre lembrando do nosso exemplo, do exemplo de Jesus. Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele entregou a sua própria vida, né? Ele sofreu, ele foi injuriado, ele foi injustiçado porque ele não tinha pecado, ele não cometeu nenhum pecado, mas ele se entregou, ele entregou a vida dele por nós. Ele entregou a sua vida para nos salvar e nos dar a vida eterna. E ele é o nosso melhor amigo. Ele é o amigo que nós podemos confiar em todos os momentos, em todas as circunstâncias.
nós podemos confiar em Jesus. Então, crianças, essa é a nossa lição de hoje e eu espero que vocês guardem no coração de vocês essa verdade. Nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Até o próximo culto. Senhor meu Deus, muito obrigado por este dia. Livra-nos do mal, a mim, minha família e meus amigos. Senhor, por favor, livra-nos do coronavírus, que o Senhor abençoe o departamento infantil e abençoe a nossa igreja Betânia. Em nome de Jesus, amém. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor, Oi, crianças! Tia Julie e Ana Luísa, estamos com muita saudade de vocês. Queremos mandar um beijo grande para cada criança da Igreja Betânia, para todos da nossa igreja, tá bom? Então agora nós vamos orar, né, Ana Luísa? Você pode orar pela mamãe e pelas crianças? Então vamos lá. Jesus, obrigado a menina, que meu pai ficar bem, que ela ama mamãe. Obrigada, abençoe a história que a mamãe vai contar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje, crianças, Tia Julie vai contar sobre uma história que está no livro de João, capítulo 13. Isso, a gente já vai mostrar, né, Ana Luísa? Está no livro de João, capítulo 13, e vai ser sobre Jesus lava os pés de seus discípulos. Quem eram os discípulos de Jesus? Eram os melhores amigos de Jesus que andavam juntinho com Jesus, né? Vamos mostrar a Bíblia para eles, a história, Ana Luísa? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que esse momento foi um momento antes da última ceia que Jesus participou com seus discípulos antes de Jesus morrer, ser crucificado, né? Então, nós vamos estar mostrando aqui sobre essa história. Vamos mostrar, Ana Luísa? Segura a Bíblia com a mamãe, por favor. Então, aqui, ó, Jesus falou com seus discípulos que ele iria lavar os pés de seus discípulos. Então, Jesus lavou de todos os discípulos. E quando chegou na vez de lavar os pés de Pedro, Pedro falou para Jesus que ele não queria que ele lavasse os pés dele. Só que aí Jesus falou Jesus falou para Pedro assim: se você não deixar eu lavar seus pés, você vai deixar de ser meu discípulo. E aí Pedro falou assim: então pode lavar até minha cabeça, minhas mãos. Pedro falou isso para Jesus. Então Jesus quis mostrar para Pedro que o que importa é a gente ter o nosso coração limpinho. Então Jesus deseja que a gente faça sempre o que é certo. E a gente deve servir o próximo. Jesus mostrou, com essa atitude que ele teve, uma atitude de humildade, porque ele lavou os pés de todos os seus discípulos, mostrando que não importa, a gente tem que servir ao próximo sim. Mesmo o dono da escola, o patrão, né? Que ele deve ser humilde, servindo também as outras pessoas. Todos nós devemos servir. Esse é o desejo do coração de Jesus para nós. E você, como você pode ajudar em casa? De outras maneiras também. É mesmo, tia Julie? Sim, podemos ajudar a arrumar a mesa para o almoço, para o jantar. Podemos ajudar a lavar a louça, a secar a louça, a guardar. Mamãe, posso ajudar? Sim, vamos ajudar. E aí, na hora ali, todo mundo tá ajudando, né? O irmãozinho ajuda o outro irmão, a mamãe e o papai. Um lava, o outro seca, o outro guarda. Não é verdade? E podemos ajudar de várias outras maneiras, né? Lembrando de guardar os brinquedos,
lembrando de estar servindo o próximo. Você deseja um copo d'água? Você deseja um copo de suco? A gente pode estar ajudando de várias maneiras. Está sempre servindo ao próximo, tá bom? Então, Jesus, ele fica contente quando nós temos um coração humilde. Então, agora, tia Julie vai mostrar para vocês aqui na Bíblia, ó, o que aconteceu, ó. Na última ceia, Jesus sentou com todos os seus discípulos. Olha que lindo, gente. E todos aprenderam com Jesus. Aprenderam como é importante a gente ser humilde, né? Então, agora nós vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada pela história de hoje, porque nós podemos aprender como é importante a gente ser humilde, como é importante a gente servir ao próximo. E servir com alegria. Nosso coração fica cheio de alegria quando a gente pode servir ao próximo. Obrigada por isso, Jesus. Abençoa toda a nossa família, nossa casa, nossa igreja Betânia. Em nome de Jesus. Amém. Oi, crianças! Tia Julie tá aqui especialmente para dançar coreografias para vocês das músicas do tio Léo. Vamos cantar e dançar comigo? Se alguém por acaso achar ser melhor que seus colegas, é porque nunca reparou no exemplo de humildade e amor. Olha a bacia com água, da cintura a toalha, é lição de amor. Senhor, quem quiser ser o maior, tem que ser o menor e servir a cada um. Jesus, sendo mestre, lavou os pés de seus amigos e assim nos ensinou a amar e a servir com humildade. Se alguém por acaso achar ser melhor que seus colegas, é porque nunca reparou no exemplo de humildade e amor. Olha a bacia com água, servir a cada um. Jesus, sendo mestre, lavou os pés de seus amigos e assim nos ensinou a amar e a servir com humildade. Lá, 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 lá. Jesus, sendo mestre, lavou os pés de seus amigos e assim nos ensinou a amar e a servir com humildade. Beijinho da tia Julie. Um, dois, três. Eu sei, Cristo me ama.